falar isto. Que alegria poder cultuar juntos aqui neste local consagrado para adorar ao Senhor. E que a graça doce do nosso amado e bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o coração de vocês. Também você que está em casa, cultuando ao Senhor conosco. Você que também reuniu a sua família e nos dá a grande honra de participar conosco, interagindo daí, liderando a sua família, cultuando ao Senhor conosco. Que a paz de Cristo, que a graça maravilhosa seja com o seu coração, que você seja muito abençoado, edificado e já tenha louvado ao Senhor com os cânticos e também o adore com a sua vida, com aquilo que você é diariamente, mas que a sua família esteja diante do Senhor para cultuar o nome do nosso amado Deus. Muito bem, meu querido, você que está em casa, você deve estar feliz e ansioso para estar conosco aqui. Já foi dito e repito, nós estamos retornando hoje, então, sendo o primeiro dia de culto presencial, dentro das determinações legais. Nós estamos buscando aí as adaptações. O grupo, tirando a equipe de transmissão, não pode passar o nosso espaço de 40 pessoas. Então, se você deseja estar com a gente na quarta-feira, às 19h30, como já foi dito, ligue para o diácono Rafael. Se você não tem o telefone dele, peça a alguém, encontre o telefone dele, ligue, porque vale a pena estar aqui, porque você precisa agendar com ele, porque precisamos, dentro dos decretos estabelecidos no nosso município, estabelecer esse limite, até mesmo por segurança, e não privando simplesmente, mas é realmente uma questão de segurança para a sua vida, para a vida da nossa sociedade. Então Deus abençoe a sua vida, o seu coração, esteja bem à vontade, procure o Rafael, já pode começar a ligar, não agora na hora do culto, mas depois do culto, já pode começar a ligar para o Rafael, já pode agendar para quarta-feira, para domingo de manhã às 9h na escola dominical e para domingo à noite no culto de adoração, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui também, com certeza, depois poderá fazer isso, né? E nós estaremos sempre trabalhando a possibilidade até mesmo de realizarmos 2 cultos, se for necessário. Então, não se preocupe, tá? Está com vontade de vir, liga para o diácono Rafael. Se for necessário, a gente faz 2 cultos para juntos estarmos aqui nos alegrando no Senhor. Muito bem, amados irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós leremos a partir do versículo 2 até o versículo 7. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 ao 7. Assim está escrito. O título sugerido, Ações de Graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Muito bem, nós já oramos ao Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor nos atenda e nos edifique. Edifique o seu coração que está aqui neste momento com a gente presencialmente, mas também
que edifique o seu coração, que está na sua casa ou em outro local onde lhe é possível acessar e você tenha acessado o nosso canal. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, nos abençoe. Hoje eu quero falar sobre o tema resgatados para o serviço ativo de Deus. Resgatados para o serviço ativo de Deus. Nós temos uma visão um pouco equivocada no que diz respeito à igreja, à conversão. Muitas vezes nós pensamos e reclamamos, e ouvimos muito pessoas reclamando: eu não estou sendo amado, eles me esqueceram, coitado de mim. Equivocadamente tem conduzido a sua vida como se a igreja fosse um local em que nós possamos ser servidos pelas pessoas. E o que eu quero mostrar aqui nesta noite é justamente o contrário. Eu quero mostrar aqui nesta noite que o Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho ativo, é o Evangelho de fazer, é o Evangelho de amar, é o Evangelho de servir, e não o Evangelho de ser amado e de ser servido. O próprio Senhor Jesus já disse isso para os discípulos, quando 2 deles pediram para que no reino estabelecido, um se sentasse à sua direita e outro à esquerda. E então os outros discípulos começaram a discutir entre si sobre esta petição dos 2 colegas. Então Jesus os reúne e aí então lhes dá uma lição. E essa lição é espetacular porque ele no final usa a sua própria vida como exemplo. Pois ele vai dizer que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele diz que no reino da terra, no reino carnal, é assim: o menor serve o maior. O maior nunca está em igualdade com o menor, mas no reino de Deus, no reino maravilhoso de Deus, o servo, aquele que serve a todos, este é considerado o maior. Aquele então que se aproxima de Deus, ele tem desejo de servir ao Senhor. Tessalônica era uma cidade e era a capital da província romana na Macedônia. E esta cidade tinha aproximadamente 200 mil habitantes. E ela era intensamente idólatra. Essa cidade era uma cidade que cultuava, idolatrava a um grupo gigantesco de deuses chamado panteão, deuses do panteão greco-romanos. Ou seja, era comum naquele lugar fazer um grande templo e ali colocar vários ídolos para que cada um fizesse a sua oração, a sua adoração, a sua rendição ao seu ídolo. E todos se curvavam diante do imperador César. O apóstolo Paulo passa por Tessalônica e ele permanece pouco tempo. Diz a palavra do Senhor que ele chega e logo em seguida ele procura a sinagoga e por 3 sábados ele ensina, evangeliza nas sinagogas e ali acontece a conversão de alguns judeus, de um número maior de gregos e de um número também de mulheres importantes da sociedade e assim é fundada a igreja dos Tessalonicenses. No entanto, amados irmãos, a igreja não pôde ter a presença do apóstolo por muito tempo. Então se tornou uma igreja que tinha que funcionar mais sozinha, sem a presença do apóstolo, ainda muito nova. E no capítulo 3 aqui de Tessalonicenses, você encontra Paulo preocupado com a igreja, e ele então manda Timóteo até a igreja para ver como estava a fé dos irmãos, pensando que, será que realmente eles permanecem? Ele vai dizer assim no versículo 2, do capítulo 3, da mesma epístola citada: e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé
confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos, que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e vos se tornasse inútil o nosso labor. Sendo assim, Paulo fica sabendo da tribulação, envia Timóteo até a igreja para saber como está o estado da fé daqueles irmãos. E ali Timóteo, então, que foi enviado, volta e traz uma notícia espetacular. A notícia que ele traz é que aquela igreja estava firme na fé, que aquela igreja estava amando a Jesus. No entanto, aquela igreja estava sofrendo terríveis tribulações, mesmo assim permanecia a fé. Mas havia alguns equívocos com respeito a algumas doutrinas, principalmente as doutrinas das últimas coisas. E é por isso que Paulo escreve. E eu quero, nesta carta, nessas ações de graça, nessa saudação paulina, eu quero então destacar aqui algumas lições práticas para a vida de vocês e também para a sua vida aí que está em casa neste momento e acompanha e cultua conosco. O que então vai nos mostrar e nos apontar uma igreja que é salva para um serviço ativo? A igreja, ela é salva para operar, para agir e para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós vemos isso no versículo 3. Paulo então está dizendo que nós damos graças a Deus por tudo aquilo que ouvimos, e nas orações nós temos então, sem cessar, falado com o Senhor, recordando-nos diante do Senhor em oração, de 3 coisas importantes, que mostra a atividade da igreja. Que a igreja era ativa, que era uma igreja que não estava preocupada em ser servida pelos outros, mas que estava em servir. Veja bem, a primeira coisa, a ação de graças e a recordação de Paulo diante de Deus, é que esta igreja tinha uma fé operosa. O que significa uma fé operosa? Uma fé operosa não significa nada mais do que realmente você mergulhar em tudo aquilo a que você foi chamado, que você crê. A grande questão é, quem crer em Jesus será salvo, mas esse crer não é só acreditar em Jesus, não é só saber, não, realmente ele existiu, eu creio nisso. É muito mais que isto. O que envolve o crer, o que envolve a fé salvadora, é justamente esta fé que está disposta a fazer e não receber. E parte então do princípio da obediência aos mandamentos do Senhor. E o mandamento do Senhor, ele tem 2 direções. A primeira direção é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que toda a sua vontade, todo o seu pensamento, todo o seu falar, todo o seu agir, tudo isto tem que estar em consonância com a vontade de Deus. Porque quando o meu pensamento, a minha vontade, a minha palavra ou a minha ação não está de acordo com a vontade de Deus, então permanece a vontade de Deus e eu então paro com a minha própria ação, para que a vontade de Deus estabeleça na minha vida. Também, amar a Deus sobre todas as coisas, significa que tudo aquilo que eu tenho é nada diante de tudo aquilo que eu ganho nesse Senhor. Então, Ele manda na minha vida. A segunda coisa desses mandamentos é que, além de amar o Senhor sobre todas as coisas, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Discordo, com todo respeito, daqueles que dividem esse texto em 3 partes, que eu preciso também me amar. Olha, irmão, eu queria dizer uma coisa para você e para vocês que estão aqui. Não precisa ter mandamento para amar a mim mesmo, porque eu sou totalmente egoísta. O ser humano é totalmente egoísta. Quer uma prova disso?
Abra o Facebook e você verá o quanto nós somos egoístas, como nós gostamos de aparecer, como nós gostamos de anunciar o que somos e o que temos. Não precisa ter um mandamento para amar a você mesmo, porque a sua própria natureza pecaminosa lhe conduz a este amor pessoal. A grande questão é, ame o próximo assim, com a mesma intensidade que você ama você mesmo. A questão é esta. Então, amar o próximo significa que é o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor não é vá para a igreja, levante a mão, aceita Jesus, se batize e seja servido e seja amado pela igreja. Mas é ame, não é a igreja, o seu próximo como a si mesmo. A grande questão aqui é que uma fé operosa, ela não parte de uma passividade em que eu recebo dos meus irmãos constantemente, mas aquilo que Deus opera no meu coração, Ele me conduz agora a querer, amar, servir, cuidar, ajudar, a abençoar vidas. Uma vida transformada por Jesus é uma vida que busca o serviço, e não é o serviço para si, é o serviço para os outros. O que eu posso fazer para servir? Como eu posso servir? De que forma eu posso servir? Então joga por terra aquela teologia maligna de dizer assim, não me amam lá na igreja, esqueceram de mim. Se você olhar, normalmente quem reclama é aquele que não liga para ninguém, aquele que não visita ninguém e aquele que não se preocupa com ninguém e sempre quer receber alguma coisa de alguém. Eu queria dizer para você que está neste quadro, não, você não é pior do que eu sou. Ou melhor, você não é pior do que eu sou, eu não sou melhor do que você. E eu queria dizer para você o seguinte, meu amado irmão, se você está nesse quadro, eu queria dizer que Deus hoje, nesta noite, está falando ao seu coração, assim como está falando ao meu coração. Nós fomos salvos para servir, é uma fé operosa, é uma fé que nós submetemos a Cristo em tudo o que Ele ordenou, e eu então digo como um soldado de Cristo, dizendo, Senhor, estou aqui, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso servir a alguém. Meus irmãos, ele continua dizendo que além da fé operosa, há também o amor abnegado. O amor abnegado é que a operosidade da fé, ela é atuada por uma disposição de uma natureza transformada. Não é, o Natan merece, então vou ajudá-lo. A Sara não merece, não vou ajudá-lo. O fulano está precisando de mim, mas ele não me serviu quando eu precisei, então não vou servi-lo. Não, o amor abnegado é quando alguém está perto de você e precisa de você, você estende a mão e o abençoa. É você querer o bem dele. Querer o bem dele é justamente você falar a verdade para ele. Eu quero dizer para você que quando eu falei que se você enquadra aqui, você está equivocado e precisa melhorar, é porque eu amo a sua vida. Porque se eu não amasse, deixaria você viver nesse engano de que a igreja é para o seu serviço. Mas eu quero dizer para você que o meu amor por você me conduz a dizer a você, saia dessa passividade e comece a ser ativo, dizendo para o Senhor, eu quero ter uma fé operosa com amor abnegado. Mas também, amados irmãos, nós temos aqui, além da fé operosa, do amor abnegado, nós temos uma esperança viva. A grande questão é que há um prazer tão grande no Senhor, há um gozo tão grande no Senhor, e este gozo, ele me conduz a uma convicção, e essa esperança não é a nossa esperança do nosso vocábulo em português, porque a esperança no vocábulo português, ela traz aqui uma possibilidade de acontecer. Se eu perguntasse àqueles que estão aqui na nave do templo, agora, você tem esperança de retornar para casa? Você possivelmente dirá, claro que tenho esperança, mas você não sabe se retornará. Se eu perguntasse para você, você tem esperança de trabalhar amanhã? Você diria, sim, tenho esperança, mas você não sabe se trabalhará amanhã. Essa esperança é uma esperança de convicção.
A esperança que gerava o serviço no coração deste povo de Deus, da igreja de Tessalônica, é uma esperança firmada numa convicção, numa certeza, irá acontecer. Eu já preguei algumas vezes, sempre usarei esse termo. Hoje eu creio e quero crer, peço ao Senhor misericórdia que nunca me tire esta fé. Mas se algum dia, misericórdia do Senhor, que isso não aconteça, que eu venha a descrer, que eu venha a abandonar alguma coisa da fé, e não importa. Não depende da minha fé, acontecerá. Jesus voltará, reunirá o seu povo e julgará aquele que não quer o Senhor. Condenará aquele que está negando o senhorio de Jesus. E conduzirá este povo eleito para o novo céu e nova terra, independente daquilo que eu creio ou não, daquilo que você crê ou não, que está em casa, por exemplo, e você que está aqui na nave do tempo, não importa se você crê ou não, Jesus voltará. E esta era a convicção daqueles servos do Senhor, e esta é a minha convicção. Espero que seja a convicção de vocês, e também espero que seja a sua convicção que está agora me ouvindo. Uma igreja salva para servir, uma igreja que queria servir ao Senhor, amando o próximo incondicionalmente e sempre olhando para o futuro, para a eternidade, na certeza de que o Senhor tinha feito desta igreja uma igreja viva para a eternidade. A igreja do Senhor, ela é uma igreja ativa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, e você que está em casa também, pense nisso. Quando vier aquele sentimento de que, eu não estou sendo amado, e vem no meu coração, vem no coração dos irmãos que estão aqui, no seu também possivelmente venha. E que você possa dizer, não, eu não fui salvo para ser servido, eu fui salvo para servir. Eu não fui salvo para ser amado, eu fui salvo para amar. O amor de Deus na minha vida, por me salvar, ele suplanta toda possível falta de amor vindo dos irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E este amor não veio quando eu tinha pelo menos um pouquinho, 0,00005% de qualidade. Este amor veio quando eu estava morto, condenado à perdição e inimigo dele mesmo. E ele me amou a si mesmo. Esse amor é suficiente. A igreja é nascida, é formada, é organizada para o serviço. Ela é organizada para amar, e não para ser servida, e não para amar. Quero deixar uma palavra aqui nesse tempo de intensificação de possíveis perseguições sobre a igreja. Não assuste. Nós nos acostumamos a igreja ser ovacionada no Brasil, mas não é normal, porque nós estamos no mundo, e o mundo é inimigo de Deus, então ele é inimigo também da igreja. Não importa se eles estão falando mal da Bíblia, não importa se eles estão falando mal dos princípios do cristianismo, não importa se eles estão colocando você como cristão, como uma pessoa ignorante, não importa, é comum isso acontecer. É incomum você ser aplaudido por ser cristão, aí sim é incomum, porque o mundo não ama Jesus e não ama você também. Você é chamado, nós somos chamados, você é chamado para ser ativo, uma fé operosa, operando num amor abnegado, firmado nessa convicção do retorno de Jesus. Esta igreja também, ela é ativa, mas ao mesmo tempo que ela é ativa, ela é habilitada no contexto passivo, para que ela seja ativa. Versículo 4 diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis
ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A grande questão aqui é, a igreja é preparada e chamada e habilitada para servir, para amar, não para ser servida. Por que que ela tem esse exercício ativo? É porque ela foi totalmente passiva no processo da redenção. Meu querido irmão que está aqui comigo na nave do templo, meu querido irmão que está aí em casa me ouvindo agora, aqui está falando no versículo 4 de eleição. Eleição quer dizer uma escolha soberana de um lado só. A eleição, ela não é algo que parte de duas pessoas, não é simplesmente uma aliança em que entram num acordo, mas é uma escolha de um lado só. E nós fomos eleitos por Deus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Deus na eternidade, o texto de Efésios capítulo 1, o nosso irmão liturgista leu aqui a partir do versículo 15, mas o versículo 3 vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4. A eleição é um ato soberano de Deus, gracioso para com a sua vida. A igreja não fez nada para receber essa salvação, a igreja não fez nada para receber esta fé, a igreja não fez nada para merecer alguma coisa, mas Deus soberanamente, dentro do seu amor imensurável, do seu amor grandioso, de um amor que não pode ser perscrutado, este amor foi suficiente para escolher você, para fazer parte desta igreja que tem uma fé operosa, que tem o amor abnegado e tem uma firmeza da consumação desta eleição no último dia. Ah, meus amados irmãos, isso é motivo para a gente dar glória a Deus, exaltar o Senhor, bendizer o Senhor, magnificar o Senhor. É por isso que eu gosto dos meus irmãos, aqueles irmãos chamados pentecostais, e quando nós falamos nisso, eles têm que dar glória a Deus, porque não se contêm. Nós precisamos nos alegrar nisso, amado irmão, porque passivamente nós recebemos uma escolha de Deus, o amor de Deus. Deus olhou para mim, Deus olhou para vocês, Deus olhou para você. E Deus escolheu você para fazer parte desta igreja. A bênção maior é eu e você poder servir, poder adorar o Senhor, poder amar no amor de Cristo. Que grandeza é chegar perto daquele irmão chato, aquele irmão que sempre machuca, aquele irmão que sempre pisa, e você dizer para ele: é difícil, mas no amor de Cristo eu sou habilitado a te amar, e eu estou te amando e quero te abençoar. Isso só é possível porque Ele nos escolheu para isto. É porque Ele nos chamou, nos selecionou dentro do seu plano maravilhoso. Talvez você pergunte: mas e aqueles outros que não são eleitos? Deus está sendo injusto com eles. Não! Deus está sendo misericordioso com você. Porque você, eu e eles, todos nós merecemos a condenação eterna. A convicção que tenho da minha salvação, e a tenho na graça de Deus, não a tenho porque sou crente, não a tenho porque leio Bíblia, não a tenho porque oro, não a tenho porque busco obedecer os mandamentos. A convicção que tenho é porque eu sei que o meu Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. O meu Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, para receber a ira do que seria minha sobre si. E o Espírito Santo abriu os meus olhos para que contemplasse a beleza da santidade de Deus, o plano da redenção. E agora eu posso dizer: achei o maior tesouro. O maior tesouro. Nós fomos salvos para servir, resgatados para um serviço ativo no reino de Deus. E isto vem numa fé operosa, fundamentado num amor abnegado e
guardado, firmado numa convicção de salvação. Mas também a igreja, ela é passiva quando ela recebe, e não recebe essa eleição simplesmente em que Deus escolhe, você toma a decisão, porque o versículo 5 vai dizer que esse evangelho chegou não somente em palavras, mas o que fez a conversão foi o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. A igreja é a igreja por causa do Espírito Santo. A igreja é a igreja por causa de Jesus. A igreja é a igreja porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja é ativa numa fé operosa. A igreja é passiva ao ser habilitada para essa atividade no reino de Deus. E a igreja é formada para ser modelo, para ser representação, para ser uma amostra para os demais da graça soberana de Deus. Versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Nós somos chamados e fundamentados e formados, organizados da igreja, para que a nossa atitude, a nossa fé, o nosso amor, a firmeza da nossa esperança, a convicção de que tudo isso é graça de Deus na sua eleição e a ação soberana de conversão do Espírito Santo, para que Cristo seja visto em nós. Vos tornastes modelos para todas as igrejas. Veja bem, a grande questão é, como nós lemos no capítulo 3, eles estavam passando por tribulações. Ainda assim, permaneceram numa fé operosa, um amor abnegado e firmes na esperança da consumação. Esta ação do Espírito Santo na vida da igreja, que a fez então ativa, alguém que ama e que não busca ser amado, alguém que serve e que não busca ser servido, e faz isso sem interesse de receber alguma coisa em troca, apenas sabendo que o que ele recebeu é superior a todas as outras coisas. É por isso que eles então vivem neste modelo, para que outras pessoas, vendo, também busquem servir ao Senhor, porque vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E do Senhor. Imitar o Senhor. E aí, voltando ao texto de Marcos 10, quando o Senhor Jesus disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, eles se tornaram imitadores de Jesus. Eles se tornaram prontos também a servir incondicionalmente e, até, se necessário for, dar a sua própria vida, para que nisso o nome de Deus seja glorificado. E assim, modelo. Eu quero encerrar perguntando para você que está comigo aqui nesse templo, e também perguntar para você que está em casa. Você como crente, você como filho de Deus, você como alguém que já foi resgatado, que foi salvo por Jesus Cristo, você tem sido um modelo? Claro que tem. Mas que modelo você tem sido? Quando as pessoas olham para você, aí que está em casa, e olha para você que está aqui neste templo, e olha para mim, quando as pessoas olham para nós, o que elas veem em nós? Será que elas veem em nós pequenos cristos? Seguidores de Jesus? Ou será que elas veem em nós pessoas que estão tão distantes da realidade do reino de Deus?
Eu quero perguntar a você que está em casa agora com a sua família. A sua família, ela tem sido modelo. E que modelo a sua família tem sido? O seu comportamento dentro de casa, o seu comportamento na escola, no trabalho. Às vezes a gente ouve algumas pessoas se referindo e dizendo assim: aquela pessoa é uma pessoa na igreja, é outra pessoa em casa e é outra pessoa no trabalho. Nós somos muito tendenciosos a fazer isto. Mas eu quero convocá-lo nesta noite, você que está em casa, nos ouvindo, cultuando conosco. Vocês que estão aqui neste templo, cultuando ao Senhor conosco. Você foi salvo? E se você foi salvo, você é salvo para amar, para servir, ou você tem sido salvo para querer ser amado e servido? Não existe nenhum mandamento na Bíblia que diga isso. O Senhor Jesus não disse: por favor, se converta a mim e você então busque ser amado pelas pessoas. Mas Ele disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Você diz que crê em Jesus, e você diz que crê em Jesus e o confessa como Senhor, verdadeiramente Ele é o Senhor da sua vida? Creio que muitos de nós precisam repensar esta afirmação, porque o Senhor Jesus é nosso Senhor, enquanto Ele está nos dando aquilo que nós queremos receber, aquilo que nós achamos que deve ser. Mas quando a ordem dele bate e vem de encontro à minha vontade, e então sendo de encontro significa contrário, bater de frente com a minha vontade, aí então eu arrumo a minha frase com aquela conjunção adversativa, mas, e aí vou justificar a minha desobediência. Se assim acontece, eu preciso repensar a minha fé operosa. A minha fé não tem sido uma fé em Jesus como Senhor, tem sido uma fé naquilo que eu mesmo penso, no meu próprio egoísmo, na minha própria vontade. Se a motivação dessa operosidade é aquilo que eu vou receber do Senhor, tem muitas pessoas jejuando e orando muito para que elas sejam íntimas de Deus e sejam vistas pelas pessoas como íntimas de Deus. A motivação está errada. Você tem que jejuar e orar e ler a Bíblia para realmente você conhecer o Senhor e ser íntimo dEle, mas não para ser visto pelas pessoas como alguém piedoso. Isso acontece também com você? É uma luta constante aqui comigo. O amor abnegado é aquele que eu opero aquilo que o Senhor me manda operar com alegria nele, porque eu sei que aquilo ali é bom. Eu tenho alegria no Senhor. É porque eu olho para este mundo e não vejo só este mundo. Eu vejo apenas uma caminhada, porque os meus olhos estão fitos no céu. Eu olho para este mundo como Estevão, que perante aqueles homens que rilhavam os dentes com pedras nas mãos, ele fitou os céus. Quem fita os céus neste mundo, ao invés de contemplar a perversidade, a corrupção deste mundo, ele é coroado em contemplar a glória de Deus. Esta é a convicção. Pense um pouquinho. Deus amou você. Ele deu a oportunidade hoje de um encontro com Ele. Você não veio aqui à toa. E você não está em casa também à toa, me ouvindo. É porque o Senhor quer falar essa palavra ao seu coração. Toma uma decisão na sua vida de viver no Senhor para a glória dEle.
Diga doravante: eu não quero mais pensar em ser amado, em ser servido, mas eu quero cumprir a minha missão de amar e servir, porque foi para isso que eu fui salvo, porque o meu Salvador veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cumpra a sua missão com fidelidade diante do Senhor. Renove a sua alegria em Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, melhor vai ser a sua intimidade com Ele. Maior intimidade com o Senhor significa contentamento nas coisas espirituais e eternas. A todos nós, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos reavive e tire de nós esta tristeza de pensar que precisamos ser amados pelas pessoas, que alguém não fez por mim, mas que diga: o que eu posso fazer? Deus abençoe você que está em casa e o fortaleça para a glória dEle. Que alguém possa olhar para você como igreja e fazer referência e dizer o seguinte: eu posso agradecer a Deus por causa da sua fé operosa, por causa do seu amor desprendido e pela firmeza da esperança que você tem. Que isso possa ser real também com todos nós aqui nesta noite. Coloquemos-nos em pé e vamos encerrar o culto. Amantíssimo Deus, exaltado seja o nome do Senhor, porque Tu és Deus único, Tu és o Todo-Poderoso, Tu estás entronizado sobre os querubins, Tu te assentas sobre a redondeza da terra, Tu dominas o universo, não só a terra, não só o mar, não só tudo aquilo que há na terra e no mar, mas Tu dominas o universo. Tu és o Senhor, único Senhor, Tu és o único Deus. Tudo que se levanta e que tem recebido adoração além do Senhor não passa de ídolo, não passa de uma imagem, não passa de algo morto. Só o Senhor é Deus. Só Tu governas. E Tu, ó Pai, firmaste uma igreja para viver com alegria no serviço. É por isso que os nossos irmãos estão morrendo, mas morrendo cantando louvores ao Senhor. É por isso que nossos irmãos estão sendo acuados nos vários cantos da terra, mas estão ali firmes no Senhor. É porque esta fé que colocaste no nosso coração não é uma fé para ser recebido como serviço de alguém, amado por alguém, mas é uma fé para adorar e servir ao Senhor em qualquer circunstância. O que há no coração deles, ó Pai, é aquele amor que Tu colocaste, que é o amor abnegado, que é o amor desprendido, e aquela convicção, a esperança daquele grande dia. Ó Senhor, que isso seja real para nós que estamos aqui neste templo cultuando ao Senhor, que seja real para aquele que está na sua casa neste momento cultuando o Senhor juntamente conosco, que seja real com aquele que está em outro local e que acessou e está nos ouvindo também cultuando o Senhor. Que esta convicção seja reavivada no nosso coração e que haja gozo aqui e agora, apesar das circunstâncias, que haja alegria no Senhor, porque sabemos que é um dia, e esse dia está mais próximo do que ontem. Esse dia quando o Senhor Jesus abrirá as nuvens do céu e descerá, todo o olho verá a sua glória, verá o seu poder, a sua majestade, e Ele então chamará a igreja. Nós iremos para encontrar com Ele nos ares e voltaremos para julgar o mundo. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Que esta convicção seja real em cada coração que está aqui nesta noite, que esta convicção seja real naqueles que estão nos seus lares cultuando conosco, para a glória do nome do Senhor. Bendito sejas porque fomos eleitos
escolhidos, salvos sem merecimento nenhum, tudo graça do Senhor. Como é bom ler esta palavra, como é bom meditar nesta palavra, como é bom ser alimentado com esta palavra, esta convicção do coração. Como é bom saber que se eu estou aqui agora, não é porque eu tive vontade, mas porque o meu coração foi transformado pelo poder do Evangelho no Espírito Santo do Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, como é maravilhoso saber que Tu és o nosso Deus. Queremos, ó Pai, viver para a glória do nome do Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, para que esses que aqui estão no templo e esses que estão em suas casas ou em outros locais nos ouvindo, que nesta semana seja uma semana que nós busquemos santificar o nome do Senhor na nossa vida, em todos os nossos atos. E que as pessoas, ao olharem para nós, possam nos ver como seguidores de Jesus, não por falarmos que somos crentes, mas pela nossa atitude diante de todas as circunstâncias. Ó Pai, como é gostoso estar com os nossos irmãos aqui novamente no templo. Por isso eu peço a Tua proteção. Sabemos, ó Deus, que há um grupo que fica observando e buscando justamente para tentar tirar esta congregação, com acusações, com denúncias. Muitos irmãos nossos já foram denunciados por reunirem. Que a Tua boa mão esteja conosco de tal forma que ninguém que venha cultuar aqui seja contaminado, e se for contaminado, que seja para a glória do nome do Senhor. Ó Pai, receba este culto, receba a nossa adoração, no nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a doce, maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam conosco reunidos aqui neste templo, sejam com todo o povo de Deus reunidos em seus lares ou em outros locais para adorar o Senhor, em toda a terra, hoje e para todos sempre. Deus abençoe. Esteja conosco na quarta-feira, às 19h30, nosso estudo bíblico, neste mesmo canal no YouTube. Participe, convide outras pessoas, convide outros para estar conosco. Deus abençoe a todos. Amém.